Ok. Muito bem. Os irmãos estão chegando, e nós também chegamos, pessoal do YouTube, do Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma live. E nós queremos nesta noite abordar um assunto muito importante. A bem da verdade, tudo que nós temos abordado nas nossas transmissões tem sido relevantes, tem sido temas importantes, então não há nada que seja perca de tempo. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, então é sempre, além de ser um desafio para nós, é sempre um momento, é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de sermos edificados, é uma oportunidade de sermos transformados, ou até mesmo exortados através da leitura da palavra e da exposição da mesma. E o assunto desta noite que a gente propôs, pela manhã já avisando a igreja, os irmãos, e o assunto nosso, eu quero falar um pouquinho sobre a segunda vinda de Cristo. E eu quero dividir então esse tema em duas partes. Dividir o tema em duas partes. Então hoje eu vou falar, a segunda vinda de Cristo, parte 1. E na nossa próxima transmissão eu vou falar também sobre a vinda de Cristo, a parte 2. Dentro de um mesmo texto, até porque é muita coisa para se falar e não daria tempo de nós falarmos tudo hoje. Por isso eu quero então chamar a sua atenção, prender também a sua atenção para a próxima live nossa. Está dando continuidade a esse assunto sobre a segunda vinda de Cristo. É um assunto também que foi sugerido por um de nossas ovelhas, e eu espero que ela esteja nos acompanhando agora também, dentro da proposta desse tema, desse assunto. Eu não digo que vou esgotar todo o assunto, porque a gente precisaria aqui de tempo e mais tempo, e talvez ainda não conseguiríamos expor tudo aquilo que a Bíblia menciona sobre a segunda vinda de Cristo, alguns mistérios que envolve e algumas polêmicas também que envolvem essa segunda vinda de Cristo. Então nós vivemos, nós vivemos dias escatológicos. Então desde que criou-se o mundo, desde a queda lá de nossos primeiros pais, nós já começamos a viver então de forma escatológica, porque toda a história, toda a narrativa bíblica, ela aponta para Cristo Jesus, tanto da sua vinda e quanto da sua primeira vinda e também da sua segunda vinda, que nós chamamos de parousia, ou a segunda vinda de Cristo. Então, desde que os nossos pais pecaram, nós vivemos de forma escatológica, estamos já caminhando para o retorno de Cristo. A Bíblia aponta isso. Então o Apocalipse fala diretamente disso. Mas a nossa meditação hoje não vai ser basicamente no livro de Apocalipse, mas abordando sim questões também relacionadas lá. Mas eu quero ficar hoje na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, será o texto base nosso, para a nossa meditação nesta noite. Antes, porém, nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante de Deus nossas vidas, pedindo ao Senhor que nos dê graça, ao Espírito Santo de Deus que nos use como instrumento, uma vez mais, nas mãos dele. Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus gracioso, Deus bondoso, na tua presença, Deus, nós nos colocamos uma vez mais nesta noite. Senhor Deus,
E obrigado pelo dia que nós passamos, Deus. Nem sempre, Deus, nós, quando estamos diante da Tua palavra, nem sempre nós estamos no nosso melhor dia. Mas, Deus, ainda bem que a Tua palavra, ela não depende de que nós estejamos no melhor dia, para que ela seja verdade, para que ela seja viva, eficaz. Deus, portanto, a minha oração nesta noite, Deus, é que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para entendermos as verdades das Escrituras, Senhor. Ó Deus, que eu seja fiel na exposição da Tua palavra uma vez mais nesta noite, o Senhor possa edificar a vida dos meus irmãos, aqueles que nos acompanham nesta hora, que seja um tempo mesmo de refrigério, Senhor. Porque, Deus, muitas vezes quando nós falamos, se aborda a questão da segunda vinda de Cristo, para muitos soa como terror, soa como algo assustador, mas longe disso, Deus, a Tua igreja precisa aprender a descansar no Senhor e saber que esse tema, ele é do Senhor, ele vem do Senhor para o nosso coração. Ó Deus, usa-nos como instrumento do Senhor uma vez mais nesta noite, para a honra e a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, bendito seja o nosso Deus. E eu vou ler então um texto aqui, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu gostaria também, de deixar, se você, durante a nossa transmissão, se você surgir aí uma dúvida, um questionamento, uma pergunta, você pode fazer, Hoje a Dejinha está aqui nos auxiliando também, então ela vai anotar. Então, se você tiver uma dúvida daquilo que nós estivermos falando, você pode fazer a sua pergunta, e ao final, surgindo a pergunta, eu vou certamente responder, tá ok? Então, se você quiser fazer a sua pergunta, não tenha vergonha, pode perguntar. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, para a nossa meditação nesta noite. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado em ocasião oportuna. Muito bem, ora, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o nosso encontro com Ele, nós vos exortamos que não demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, em seu estado normal, e nem vos perturbeis, nem perdeis o ânimo diante dessas coisas. E Paulo está aqui, meus irmãos, ele assevera acerca do caráter repentino da segunda vinda, a parousia que nós chamamos, E quando nós olhamos a primeira carta do capítulo de Tessalonicenses, acerca da necessidade de estar preparado para esse dia. E ali, aparentemente, esta mensagem, ela foi mal interpretada pelos irmãos de Tessalônica, com essa vinda súbita, como se ela significasse imediatamente. E Paulo igualmente então faz saber a esses irmãos o que o Senhor revelara concernente a esse encontro com ele. E o apóstolo aqui, ele está enfatizando
esse caráter imparcial desse grande evento futuro. E os sobreviventes não teriam qualquer vantagem sobre aqueles que partiram antes. Juntos, esses dois grupos, agora unidos, eles subiriam para encontrar o Senhor nos ares e estar com Ele para sempre. Mas ainda que esse ensino, irmãos, teria consolado aqueles irmãos, esse conforto, em certa medida, ele tinha causado um entusiasmo, um ânimo pela vinda do Senhor de forma muito iminente. A primeira carta. E esses crentes, eles se comportaram como barcos açoitados pelos ventos e pelas ondas, sendo arrastados de um lado para outro. E isso tudo indica que, no caso de alguns deles, essa parousia se tornou o principal tema das conversões, o mais importante e o contínuo tema na vida daqueles irmãos. Mas também, quando Paulo fala na primeira carta da segunda vinda de Cristo, é importante que se note aqui, meus irmãos, né? É importante que se note aqui que alguns deles perderam a cabeça em virtude desse assunto. E o que aconteceu? Alguns deles resolveram interromper totalmente suas atividades. Porque se Cristo ia voltar, por que trabalhar? Cristo estava voltando, então por que eu vou me esforçar? Por que eu vou me matar? Por que eu devo preparar para o futuro se Cristo está voltando? Então esse assunto perturbou, porque faltou compreensão neles, e eles ficaram abalados, sacudidos mesmo, né, como o agitar de um mar bravio. Então Paulo se dirige decentemente a essa segunda carta, chamando eles de irmãos e rogando para que eles não sejam de súbito abalados e, como resultado, continuamente perturbados, especialmente que não se deixem alarmar tão facilmente, que pudesse entender sobre a vinda de Cristo, mas saber que isso há um período. Então, essa vinda de Cristo, por exemplo, eu posso afirmar hoje, né, conscientemente, que Cristo não virá amanhã. Por que eu posso fazer isso? É claro que isso não é uma arrogância da minha parte, não é uma arrogância quando nós falamos isso, mas olhando para um contexto bíblico, crendo no que a própria Escritura menciona sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. Então, Cristo não virá amanhã. Por quê? Porque, conforme o texto que nós lemos, essa vinda de Cristo, ela será precedida por alguns eventos importantes. A segunda vinda de Cristo será precedida por acontecimentos que não pode falhar. Do contrário, a Bíblia estaria falhando terrivelmente se isso não acontecer antes que Cristo venha. Então, baseado nessa palavra, baseado nas Escrituras, nós podemos afirmar então que Cristo não virá amanhã. E aí é isso que os crentes de Tessalônica não haviam entendido quando Paulo fala na primeira carta que os vivos, né, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os vivos serão transformados. E aí Paulo escreve essa segunda carta, então, mostrando e dando uma pastoral para aquela igreja, para que eles entendessem esse aspecto importante da segunda vinda de Cristo, para que eles não pudessem se deixar abalar, nem se alarmar, seja por espírito, diz o apóstolo Paulo, seja nem por palavra, nem por carta, como se procedesse de nós. Um outro fator que aconteceu na vida desta igreja, quando o apóstolo Paulo fala da segunda vinda de Cristo, da parousia, surgiu logo de imediato aqueles agoureiros, aqueles pregadores de oportunidade, não é verdade? Aqueles pregadores que surgem quando surge uma catástrofe, quando surge uma situação difícil, eles aparecem.
profecia daqui, sonho dacolá, visão acolá, e eles começam a fazer pregações em cima de acontecimentos reais. E nessa situação também aconteceu, e pior, eles chegaram para a igreja dizendo que escreveram em nome do apóstolo, como se fosse o próprio Paulo estivesse falando a eles. Na verdade não era, por isso que Paulo disse, olha, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se procedesse de nós. Então, queridos, tudo indica que depois de 1 Tessalonicenses ter sido lido aquela congregação reunida, não havia carência de intérpretes. Alguém estaria falando a todos sobre uma mensagem inspirada, uma voz profética, que vinha de Deus ao coração daquela igreja. E ainda outro atraía atenção para ele mesmo, né, como eu disse, asseverando ser o próprio apóstolo Paulo. Então Paulo ele diz o seguinte: porque eu ouvi a palavra de seus próprios lábios, quando esteve aqui conosco, e um terceiro teria feito circular a notícia de que alguém recebera uma carta de Paulo, na qual este expressava seus pontos de vista de tal maneira. Então, amados, à luz desse texto, a ideia de que alguém, até mesmo enviar uma carta forjada, uma carta como se fosse de Paulo, ainda que sujeito a certas objeções, não pode ser facilmente descartada. Então, a substância de todas essas alegadas interpretações, seja por espírito, ou por palavra, ou por carta, como se procedesse de nós, são expressas nas palavras, no sentido de que o dia do Senhor tenha chegado. Então, de forma alguma, vocês não podem se enganar. Esta era a pastoral do apóstolo Paulo para aquela igreja. De fato, isso tem acontecido e acontece ainda também, como eu disse, sobre os pregadores de oportunidades que olham cada acontecimento e aproveitam esses momentos para gerar confusão, para gerar na vida da comunidade preocupações, coisas pelas quais as escrituras não mencionam e que muitas vezes eles estão falando como se fosse verdade. E esta igreja enfrentou isso então, né, no período em que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Um erro doutrinário era a causa da agitação e que ameaçava o coração e mente dos tessalonicenses. Estavam sendo enganados, desencaminhados e iludidos. Por isso Paulo os previne de que não se deixassem desviar de forma alguma, fosse por espírito, por palavra, por carta ou de algum outro modo. A razão por que os não deveriam deixar enganar e se alarmar está expressa nas palavras, porque esse dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. As palavras incluídas entre colchetes não se encontram no original, porém podem ser facilmente deduzidas à luz de um contexto precedente. Temos aqui outro caso de expressão abreviada. O fato de que, meus irmãos, o dia do Senhor seria precedido pela apostasia, eu quero me ater um pouco mais nesse aspecto, né? Essa apostasia, esse abandono, essa rebelião. Então, uma apostasia sobre o qual os leitores haviam recebido instrução prévia, né? Nós vimos no versículo 5, que fora claramente predito pelo Senhor, enquanto ainda vivia na terra. E durante a antiga dispensação, olha só, essa apostasia final predita fora pronunciada repetidas vezes pela ação de Israel em rejeitar o Deus vivo. E um dos caos mais notáveis de apostasia ocorreu durante o reinado do cruel e ímpio precursor do anticristo, ou seja, Antíoco Epifânio, que governou entre 75 a 164 a.C. Ele propusera erradicar a religião de Israel, sem deixar raízes e nem galhos. E por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos que seduziram a muitos com essas palavras: vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós, desde que delas nos separamos. Fizeram-se incircuncisos e renegaram a aliança sagrada. Assim, associaram-se aos gentios e se venderam
para fazer o mal. Então, diante dessa situação, surgem também essas pessoas pelas quais querem nos desviar da fé em Jesus Cristo, da esperança que está em Cristo. Não é sem, ou melhor, por vezes, nós já ouvimos, talvez você também já tenha ouvido, puxa vida, desde quando eu entendo por gente, eu vejo falar que Cristo está voltando, mas até hoje não veio. Então são pessoas pelas quais tentam desviar nossa fé, desviar o nosso foco, tirar nossa atenção daquilo que é essencial, daquilo que é necessário para a vida da igreja, que é essa esperança, esta crença na segunda vinda de Cristo. E é preciso estar atento quanto a isso. Então, o que Paulo está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, equivale ao seguinte: exatamente como a primeira vinda de Cristo foi precedida por um período de apostasia, assim também a segunda vinda não ocorrerá enquanto uma apostasia semelhante não ocorresse. Nesse caso, contudo, a apostasia será uma negação do sim, uma franca rebelião contra Deus. Deus que culminou seu amor por meio do ato infinito do sacrifício de Cristo. Então, essa apostasia, o que é isso? É o negar, o se apostatar da fé. São pessoas abandonando a fé em Cristo por obedecer a espíritos enganadores, por tornar-se seguidores, muitas vezes, de coisas vazias, sem noção. Mas talvez situações, homens que oferecem, que propõem uma satisfação imediata, e muitos se apostatam da fé verdadeira e genuína em Cristo para seguir esses falsos profetas. Então essa apostasia, ela é necessária antes que Cristo venha. E é interessante, irmãos, é interessante que essa passagem acerca da apostasia futura, de modo algum ensina que são os genuínos filhos de Deus que cairão da graça. Não é um cair da graça. Nós precisamos entender isso. É importante também isso, a gente enfatizar isso. Não é um cair da graça, mas essa apostasia, né, ela vem como resultado de um esfriamento de muitos. Os crentes em Cristo vão, talvez aí ter algum abalo, mas jamais serão abandonados. Por quê? Porque essa queda não existe, porque o supremo pastor é aquele que nos assegura. O bom pastor conhece as suas ovelhas, e nenhuma delas jamais será arrebatada das suas mãos. Então isso significa, porém, que a fé que nós temos em Cristo Jesus, aquela que é o alicerce nosso, isso a gente não vai cair, mas poderá sim haver um enfraquecimento. O que vai acontecer? Muitas pessoas que hoje são frequentadores da igreja, o que nós chamamos de amigos do Evangelho. Então essas pessoas que vão se apostatar dessa fé, que hoje eles têm, mas por não estarem firmados totalmente em Cristo, serão facilmente removidos da sua fé em Jesus Cristo. E nesse sentido a apostasia será deveras muito real. Será uma deserção por parte daqueles que haviam sido alcançados pelo Evangelho. E isso será em grande escala. Muitos vão escandalizar-se, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, o amor de muitos se esfriará. Então, o uso do termo apostasia aqui em 2 Tessalonicenses põe em realce o fato de que, de uma maneira geral, a igreja visível, muitos deles abandonarão a fé em Cristo Jesus. E quando que isso, por que Cristo não vem, e eu volto agora a frisar isso, por que eu disse que Cristo não vem amanhã? O versículo 3 diz assim: de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade.
o movimento de apostasia logo contará com um líder. Isto é, o homem da iniquidade. Este é provavelmente o melhor texto, ainda que haja também forte apoio ao texto, o homem do pecado, diante do fato de que pecado é transgressão. Isso não faz diferença essencial. É importante notar esta conexão, que assim como a apostasia não será meramente passiva, mas ativa, não meramente uma negação de Deus, mas também uma rebelião contra Deus e Cristo, assim também o homem da iniquidade será um transgressor ativo e agressivo. Ele não leva o título de homem sem lei, mas por jamais ter ouvido a lei de Deus, e sim porque publicamente a despreza. Então o homem da iniquidade, ele vai surgir, ele tem que surgir antes que Cristo retorne. Então Cristo não virá enquanto esse homem não aparecer, enquanto esse homem não der as caras. Então, antes de tudo, é preciso que nós aprendamos algumas verdades, né, e remova também alguns falsos conceitos com referência a esse homem do pecado, o homem da iniquidade. Por exemplo, o que não é o homem da iniquidade? Ele não pode ser identificado com Satanás. Não é o próprio diabo que é o homem da iniquidade. O homem da iniquidade será uma pessoa física, um homem de verdade, um ser humano. Então ele não pode ser identificado com Satanás. O próprio fato de que sua vinda será segundo a eficácia de Satanás demonstra que ele não é o próprio Satanás e nem é próprio chamá-lo de encarnação do diabo. 2. Não deve ser identificado como a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, 17. É verdade que existe aqui uma estreita conexão entre esses dois. O homem da iniquidade está em estreita conexão com Satanás e, portanto, com a besta que sobe do mar. O homem da iniquidade se opõe a Deus e se exalta e se proclamando Deus. E, semelhantemente, a besta que sobe do mar abre a sua boca e blasfema contra Deus e almeja a honra de ser adorado por um mundo pecaminoso. O homem da iniquidade é um filho da perdição e sofrerá total derrota quando o Cristo aparecer nas nuvens no céu. Assim também a besta que sobe do mar caminha para a perdição. Então o homem da iniquidade, irmãos, presta atenção, ele vai surgir, ele tem que aparecer. É o que o texto diz aqui no versículo 3. Essa apostasia primeiro, mas ela vai vir, aí seja, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E qual será a ação desse homem da iniquidade? Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então notem, não é algo espiritual. Não é uma briga espiritual no mundo espiritual, é uma briga no mundo dos homens, no mundo nosso. Pode ser que você e eu vamos presenciar esse homem da iniquidade. E como ele vai se levantar se opondo a Deus, e se opondo, por exemplo, ao culto, as igrejas provavelmente não poderão funcionar. Os crentes não poderão cultuar, porque esse homem da iniquidade, ele vai surgir com grande poder, e um poder de autoridade. E ao se opor, ao proibir que os crentes cultuem e adorem a Deus, então começa-se a grande tribulação, a grande perseguição pela qual a igreja vai passar. Há uma corrente de pensamento teológica dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação, mas de acordo com os textos bíblicos, nós podemos afirmar com toda certeza que essa tribulação é para a igreja. Talvez você e eu enfrentamos isso, talvez se não nós, mas de repente os nossos netos, os nossos filhos, mas isso é para a igreja. Isso é para a igreja. Porque o homem da iniquidade se levantará
E se ele vai se opor a Deus, se ele vai se opor ao culto a Deus, então vai se opor a quem? Vai se opor à igreja. Ele não vai se opor ao mundo, que já não cultua a Deus. Ele não vai se opor ao homem ímpio, que já não cultua a Deus. Ele vai se opor à igreja. Vai se opor a mim, vai se opor a você. Então ele vai surgir antes que Cristo volte. Não se engane. É preciso que ele apareça. Enquanto ele não aparecer, Cristo não voltará. Não surpreende, pois que tantos escritores simplesmente identificam os dois. No entanto, essa identificação é totalmente sem fundamento, dizendo aqui entre o homem da iniquidade e a besta que surge do mar. São situações diferentes. E para termos um quadro completo aqui, devemos combinar 2 Tessalonicenses com Apocalipse 13, 17. Então se torna evidente que todas as eras, o poder anticristão se manifesta e é nosso dever resisti-lo com todas as nossas forças. Repetidas vezes, esse domínio do anticristo sofre derrota. Ele sofrerá sua maior derrota no final desta presente era, quando simbolizado por a besta que sobe do mar e pela sua 8ª cabeça, estará sob o controle de um terrível blasfemo, a saber, o homem da iniquidade, o antagonista pessoal mencionado e descrito nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um retrata um movimento, o outro o seu líder final. Isso nos conduz a uma proposição geral do que será esta parousia. Então o apóstolo Paulo traz para a igreja de Tessalônica aí um retrato do que vai acontecer. No versículo 5 ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Talvez eu entre o que está detendo hoje o homem da iniquidade? Quem o detém? Seria o Espírito Santo? Seria o próprio Deus? Porque o texto diz que vai se manifestar em ocasião oportuna. Então, enquanto não estivermos para o fim de tudo, esse homem não vai surgir. E quando ele surgir, imediatamente, a Bíblia não trabalha cronologicamente esse tempo, mas quando surgir o homem da iniquidade, logo Cristo também se manifestará a sua igreja, trazendo e resgatando a sua igreja, para estar eternamente com ele, em glória, alegria, prazer, desfrutando dessa presença maravilhosa de Cristo. Então, o homem da iniquidade não é o mesmo Satanás, será um instrumento. Na verdade, não é nem instrumento do diabo, será usado por Satanás, mas é um instrumento de Deus, porque é profecia, então ele tem que surgir. É como Judas. O Judas era um filho da perdição e ele tinha que aparecer. Já era uma profecia. E esse homem da iniquidade também vai ter que aparecer, porque é uma profecia. Não tem como evitar, meus irmãos. Não tem como evitar. Então, às vezes algumas pessoas a gente ouve, e é claro, eu não estou tirando aqui, dizendo que não é justo orar ao Senhor, não é saudável orar ao Senhor, é necessário que oremos a Deus, mas quando Deus envia uma peste, quando Deus envia uma epidemia, quando Deus envia alguma praga, nós podemos orar para que Deus nos alivie disso, mas o Senhor mesmo é aquele que vai tirar no tempo oportuno, porque se é instrumento dele para punir, para mostrar o seu juízo, então isso vai ter que acontecer e não tem como evitar. Então o homem da iniquidade não pode ser identificado com a besta que sobe do mar, é outra situação, Depois, o homem da iniquidade não é um poder abstrato ou um conceito coletivo, mas especificamente uma pessoa escatológica. É uma pessoa que vai se opor a Deus, vai usurpar o poder, o trono, pelo menos temporariamente, e vai enganar a muitos, diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz que, se possível, os próprios eleitos, se possível. Ainda bem que temos a promessa de Jesus. Então esse princípio da iniquidade, sempre presente,
será finalmente incorporado no homem da iniquidade. Mas isso não significa que ambos, o princípio e o homem, são um só e o mesmo. É verdade que ao final o homem da iniquidade tem seus precursores, o que é retratado aqui nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, o homem do pecado. E aí, quando nós olhamos e nós lemos aqui, no versículo 2, irmãos, olha só. E não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo começa a trabalhar daqui por diante, né, dizendo que esse dia só vai chegar quando surgir esse homem da iniquidade. Antes disso, Cristo não virá. Cristo não poderá vir, porque é uma profecia e Deus não falha naquilo que ele mesmo falou. Esse homem da iniquidade, ele tem um caráter pessoal. Ele se opõe, se exalta, se assenta no templo de Deus, proclama a si mesmo como Deus, será morto. Há também toda a razão para crer que esse homem da iniquidade, descrito pelo apóstolo Paulo, é a mesma pessoa mencionada por João como sendo o anticristo. E daí, com toda a probabilidade, o anticristo contra Cristo é igualmente uma pessoa. Ora, Cristo é uma pessoa, portanto, o homem da iniquidade, sendo o anticristo, também é uma pessoa. Assim como Cristo fez, o homem da iniquidade vai realizar sinais e maravilhas, e tem sua parousia, ou seja, sua revelação. Seria estranho se o homem do pecado não fosse uma pessoa. O homem da iniquidade, porém, tem que ser identificado como sendo o anticristo. Então, o homem da iniquidade será revelado imediatamente antes da vinda de Cristo, como nós falamos aqui. Então, o mistério da iniquidade já está operando. Olha que interessante. O mistério da iniquidade já está operando. Mesmo agora, há muitos anticristos, mas ainda não é o principal. Em ambos os casos, a ideia é a seguinte: embora os crentes estejam certos em esperar um indivíduo específico no final dos tempos, um indivíduo em quem uma ímpia oposição a Cristo se cristalizará, deve antes fixar sua atenção nos muitos anticristos já presentes em seus próprios dias e tempo, no fato de que o mistério da iniquidade já está em operação. Então, irmãos, Paulo fala de um mistério da iniquidade já operando. E aí, de acordo com William Hendricks, ele olha para essa perspectiva dizendo que esse mistério da iniquidade está operando onde e como, quando? Está presente, está operando o quê? Na vida dos falsos profetas. O mistério da iniquidade está operando na vida dos falsos pregadores, na vida dos curandeiros, na vida dos charlatões. Esse mistério da iniquidade está operando na vida daqueles que pregam alguma coisa parecida com o evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando sobre o mistério da iniquidade, que já está operando. Mas ainda não é o homem da iniquidade, porque esse homem vai surgir com poder. E a Bíblia diz que ele vai operar sinais, maravilhas, poder, coisas extraordinárias. E, portanto, você precisa estar atento. Não dar crédito às muitas coisas, aos muitos vídeos que nós recebemos diariamente, de pessoas curando aqui, curando acolá, e pessoas milagrosas aqui, e pessoas fazendo coisas extraordinárias. É perigoso, porque isso pode ser que esse mistério da iniquidade esteja operando na vida desse homem da iniquidade. Então, a vinda do homem da iniquidade é segundo a eficácia de Satanás, com grandes sinais, milagres, todos eles falsos. Semelhantemente, o anticristo é denominado de mentiroso e enganador. Entretanto,
O homem da iniquidade não é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa que faz parte do fim dos tempos. Daí ser ele uma pessoa escatológica. Isso é evidente à luz do texto que nós acabamos de ler. Então, queridos, Cristo só vai vir quando esses sinais acontecerem e quando se manifestar esse homem da iniquidade. Não se enganem e não desespere o seu coração, até enquanto isso não acontecer, Cristo não virá. Ok? Então essa é a nossa primeira parte do nosso estudo sobre o homem da iniquidade, a segunda vinda de Cristo, e no nosso próximo encontro eu vou continuar lendo, a partir do versículo 7 de 1 Tessalonicenses capítulo 2, para nós entendermos claramente o que o apóstolo Paulo está orientando para a igreja de Tessalônica e a mesma orientação que o apóstolo Paulo traz para a nossa igreja nesta noite, para você que está nos acompanhando nesse instante. Descanse seu coração, aguardemos firmemente, quando esse dia chegar, nós possamos estar preparados, porque o homem da iniquidade vai surgir com poder, com força, com autoridade, com proibições muito diferentes dessa que nós temos hoje, estamos vivendo hoje. São proibições mesmo. Hoje nós temos restrições, mas o homem da iniquidade vai proibir cultuar, proibir ajuntamentos, proibir louvor, proibir adoração. Por quê? Porque ele quer atrair sobre ele a adoração que hoje nós prestamos a Deus. Ele vai querer que seja sobre ele. E aí, o crente em Jesus não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, eu não vou fazer. O que vai acontecer conosco? Perseguição, morte. Morte, irmãos, não se enganem. Morte, literalmente, torturas. Torturas. E é assim que a Bíblia descreve, e o texto e o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, Mateus 24 e Marcos capítulo 13, fala sobre isso. São dias terríveis como nunca houve na história do mundo. Se nós olharmos para o dilúvio foi terrível, não é verdade? A mortandade, morreram, extinguiu da face da terra toda a raça humana, apenas Noé e sua família. Foi terrível, pois a Bíblia diz que o retorno de Cristo, os dias serão como nunca houve na história do mundo. Portanto, nós nem sabemos a intensidade de tudo isso. Vai ser o quê? Vai ser projetado pelo homem da iniquidade. Que nós possamos descansar no Senhor, esperar esse tempo, cabeça erguida, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Ele disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, então tem um pastor. Que Jesus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus gracioso, Deus bondoso, uma vez mais na tua presença, Senhor, nós estamos diante da tua palavra que é viva e eficaz, diante de um tema tão importante, mas também muitas vezes tão complexo, Deus. Ajuda-nos a entender essas verdades do Evangelho. Ajuda-nos a descansar no Senhor quanto à tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, fortalece a nossa fé e guarda-nos, ó Deus, para ti mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final. Que Deus te abençoe. Né? Tem pergunta aí? Não tem? Nenhuma pergunta? Então, se você quiser falar comigo depois no privado também, a gente está à disposição. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.